sou Esbole, @Esbole no Instagram, e eu não estou aqui com o Xoxin, o @Minxoxin no Instagram, e também temos nosso perfil oficial e não verificado da Mais Uma Semana, que é @Mais Uma Semana. E hoje eu vou conversar aqui com vocês sobre os eventos que aconteceram do dia 8 de maio de 2026 até o dia 15 de maio de 2026. Nessa semana, Brandon Clarke, ala do Memphis Grizzlies da NBA, morre aos 29 anos. Virgínia Fonseca anuncia fim do namoro com Vini Jr. após 7 meses juntos. Abre aspas, que seja página virada, fecha aspas. Pokémon ganhou uma linha temática de papel higiênico inspirada na franquia. E eu não tenho aqui o Xoxin, né? Então vamos lá contar mais uma semana. E então, vamos lá. Primeiro de tudo é que minha reflexão vai ser sobre esse fato de estar gravando sem o Xoxin, num formato de emergência que estava previsto no podcast aqui já há um tempo. Eu cheguei já a executar esse formato de emergência uma vez, só que eu tava, né, o Xoxin tava com algum contratempo, não conseguia mandar a mensagem dele, e aí eu tinha deixado gravado, aí acabou que ele conseguiu mandar, daí eu refiz o episódio, né, regravei tudo, pra daí ter os encaixes certinhos, e aí foi um episódio normal, né, como a gente já fez em outras vezes, num formato de emergência que acabou acontecendo e deu tudo certo, né, da interação sempre aqui com o amigo ouvinte. E tá, então tem isso e daqui a pouco eu volto a falar mais que tá me tirando, né, de pensamento esse novo formato de emergência que eu tô praticando aqui com a gravação do episódio de hoje. Aí, no restante do tempo, minha rotina acontece no tradicional, né? Minhas aulas normais, com um monte de pendência que eu, enfim, consegui desovar aqui um monte de coisa. Eu ainda tô colocando em dia, né, uma das minhas atividades, que são as minhas aulas da pós-graduação, né, de teoria crítica da sociedade. Eu tô ainda 1,5 de atraso aqui nas minhas aulas que eu tenho que assistir. Então ainda vai mais um tempinho para eu me regularizar, mas pelo menos essa semana eu consegui desovar tudo que eu tinha de correções, as próprias aulas, né? Eu acabei dando aula de emergência, assim, a partir de um pedido de um outro professor, que ele tinha ido para um evento fora do país, e ele falou que não ia conseguir chegar a tempo, e pediu para eu pegar as aulas dele, assim, né, os horários dele, né, as minhas aulas mesmo. E aí eu fui, peguei, aí tinha noites, né, dando uma carga horária ainda maior. Então foi essa correria, mas, né, tudo tranquilo dentro do que eu já tinha previsto de aulas e tal. Então foi só dar mais aulas, né, do meu planejamento que tá um pouco adiantado sempre, né? Eu sempre tento deixar umas 2 semanas aqui no mínimo de aulas planejadas, justamente para evitar às vezes algum contratempo ou às vezes alguma emergência, como foi o caso dessa situação. Sobre o apartamento, fizemos aqui algumas doações, né? O apartamento já tudo assinado com as coisas, né, com o famoso banco, né, do governo que tem um X aí na logo, tudo certo. Só tá correndo agora uns trâmites burocráticos com cartório e tal. Por sinal, eu comecei a pagar algumas taxas e não são nada baratas. Então teve isso, e daí, né, fazendo algumas doações do apartamento, porque o antigo proprietário tinha alguns móveis que eram dele, assim, no apartamento, né, que o antigo locatário estava usando, mas era do apartamento, né. Então daí tinha um guarda-roupa lá, tinha uma cama, tinha um colchão horroroso, podre, né, de velho, tinha alguns móveis da cozinha e tudo mais, e aí, como a gente vai acabar reformando alguns cômodos, tipo banheiro e cozinha e lavanderia, né, para além dos outros móveis que a gente já tem, no caso dos guarda-roupas, então a gente acabou doando as coisas que estavam ali. Então os próprios box, né, dos banheiros a gente doou, e esses outros móveis que eu acabei mencionando também foram doados. Então, né, durante a semana ali, eu não lembro que dia que foi, talvez, sei lá, terça-feira, veio aqui uma pessoa para ir retirar, e né, eu tive que ficar acompanhando. Então foi um tempinho que eu acabei perdendo, né, uma manhã vendo isso, acompanhando a galera. Então teve toda essa questão que, né, vai consumindo tempo, e daí demora um pouco para eu conseguir me regularizar nas coisas, mas eu fui conseguindo. Tanto que daí, né, semana fui bem pouco na academia, fui só uma vez ontem, né, para até de certa forma comemorar que eu tava conseguindo deixar tudo em ordem aqui os meus dias. E aí ontem ainda, no fim da tarde, a gente recebeu aqui a visita das arquitetas, né, da equipe, né, de arquitetos do mesmo lugar ali, né, que a gente tá pedindo para daí fazer o orçamento do projeto da reforma
ali do apartamento. Então, vieram ontem, fizeram meio que uma entrevista inicial para saber o que a gente pretende fazer, né? Até mesmo questões assim, do que a gente gostaria que tivesse nesses elementos da reforma, e demos, né, as nossas considerações, para daí agora elas elaborarem um orçamento, para daí conversar e ver se a gente vai contratá-las ou não, né? Pelo que eu perguntei para elas, eu imagino que vem essa resposta lá pelo começo da próxima semana. Então, próximo episódio tem atualizações. E meio que é isso, né? Essa é o relato da minha semana, e eu vou agora comentar, então, o que foi a minha reflexão. Vou só tomar um golinho d'água e já retomo. Opa, bora lá então, né? Fazendo aqui o meu gancho de sempre para eu entrar no mood de fazer aqui a minha fala de reflexão. Então, o que me vem de reflexão a partir desse formato, gravando de emergência, sem o meu co-host de sempre, né? Sem Evandro Xoxin por aqui para comentar com a gente, para trazer as vivências dele, trazer comentários e depois, posteriormente, trazer algum contraponto à minha reflexão, trazer uma outra reflexão e fazer a interação de sempre aqui, né? Eu fiquei pensando sobre como vai ser o fim do podcast. Assim, pensando, esse daqui é um formato de emergência que tá sem um dos dois. Eventualmente isso daí vai acontecer, né? Eventualmente alguém vai morrer primeiro, né? E de alguma forma também o podcast vai acabar morrendo. Aí que fica a minha questão, né? De como será que isso daí vai acontecer? Como será que o podcast vai acabar? Porque assim, a gente tá construindo todo esse registro e esse registro eventualmente vai ficar aí pra posteridade, né? Vai ficar aí pra um registro arqueológico para alguém eventualmente se debruçar e ver, né, como é que foi a vida que ficou sendo relatada aqui semana após semana. Pode ser que esse fim venha de uma forma definitiva, né, como seria o falecimento de um ou de ambos os apresentadores aqui do programa. Pode ser que seja também uma morte, um encerramento do projeto, né? Pode ser que eventualmente a gente fique de saco cheio, que a gente desista, que o negócio não faça mais sentido, e isso também gera, né, esse encerramento. E daí também me pergunto, será que alguém vai sentir falta? Será que alguém vai sentir falta de um de nós, né, no caso do falecimento e daí a continuidade do programa, né, sei lá, chamando alguma outra pessoa para apresentar, para ficar sempre conversando com alguém, fazendo contrapontos, meio que no formato do entrevistado do dia, o que vai acontecer se o nosso programa faria falta para alguém. Que a gente sempre faz assim, quase como uma piada, né, assim, de que a gente quase não tem ouvinte, né? Assim, nosso projetinho aqui, ele é super nichado, costuma ser só os nossos amigos, né? Então, são pessoas que acabam convivendo com a gente. E se eventualmente houver a morte de uma dessas pessoas que tem os amigos que acabam acompanhando, talvez então essa pessoa perca o interesse de continuar ouvindo, né? Então, será que faria falta para a pessoa não ter mais o programa? Porque, assim, imagino que a falta seria de não ter mais a pessoa. Mas será que o programa em si também faria falta? Como será que as coisas aconteceriam? Então, eu fiquei pensando nisso, fiquei me pegando com essas discussões todas, e aí é isso, né? Eu não sei se agora cheguei a comentar na abertura ali, né, do porquê que o Xoxin não tá aqui, mas se eu não comentei, eu comento agora. Se eu já comentei, o amigo ouvinte que ouça de novo. Mas é que o Xoxin tá em viagem lá pro Japão. E aí tá meio caótico as coisas todas. E também acabou acontecendo um falecimento na família dele. E daí ele, né, acabou comentando que já tava com uma possibilidade, que a pessoa tava internada. E aí, acho que era... Não sei se eu também já mencionei, mas se eu não mencionei, eu repito. A avó dele, né, tava hospitalizada. Então, ele disse que era um cenário possível e acabou acontecendo, né? Então, ele disse que não tava muito na vibe de gravar, ele queria ficar mais quieto. E completamente compreensível, né? Mas ainda assim me disparou essa vontade de falar né, sobre esse pensamento que ficou na minha cabeça sobre uma eventualidade que um dia será a realidade aqui do programa. Então, meio que é isso, né? Hoje eu vou pensar aqui, deixa eu ver se tem... Agora, não tem, né, a réplica aqui de Evandro Xoxin comigo aqui no programa. Deixa eu ver se tem coisas para nossa sessão mais, né? Se tem algum feedback ou indicação pro nosso amigo ouvinte. Deixa eu ver aqui se temos e-mails. Nós não temos e-mails. Na nossa rede de comentários, nós não temos comentários. E aí eu vou ter que trazer aqui uma indicação. E a minha indicação vai ser de um joguinho que chegou hoje para mim, por sinal. Eu tinha dado uma pesquisada nele recentemente, um jogo de tabuleiro, né? Um jogo board game aí de mesa para jogar fora do mundo online, aí, fora das tecnologias digitais, que se chama Final Girl. Final Girl, ele é um jogo para você jogar sozinho.
Então, às vezes, a gente tá aí numa pegada, pra falar aqui no programa, mais de estar sozinho, intimista, sem companhia, esse tipo de coisa. Eu acho que esse jogo aí pode, de alguma forma, estar conectado aqui na proposta de hoje da conversa. O Final Girl, ele é um jogo que ele emula a experiência de um filme de terror. E o Final Girl, nessa última garota, a garota que sobrevive, né? A gente poderia trabalhar nessas traduções, é aquele estilo, quando a gente pega um filme de terror, que é a garota sobrevivente, né? Que você vai ter ali um grupo de pessoas, esse grupo tem algum assassino, algum serial killer, alguma coisa ali que tá matando cada uma dessas pessoas, e tem uma pessoa que vai sobreviver. E aí, esse jogo, ele emula essa experiência de você viver um filme de terror, e tem várias caixas, assim, que você vai comprando pra fazer, então, esses diferentes filmes. E ele tem uma dinâmica toda intercambiável, então você pode pegar o que seria o assassino, né, de uma caixa, né, de um filme, para colocar ele no cenário de um outro filme, ou trocar as garotas, né, sobreviventes de cada uma dessas caixas, porque tem toda uma dinâmica também de alguma habilidade especial, alguma coisa uma dinâmica diferente de cada uma dessas, né, desses elementos, né? Da garota, do assassino, do próprio cenário. Então tem várias coisas aí que você tem uma rejogabilidade bastante alta, né? Você pode combinar cenários, você tem diferentes encaminhamentos, e cada vez que você joga é digamos assim, um novo filme que você tá fazendo ali. Você pode ganhar, você pode perder, você pode ganhar por muito, você pode ganhar por pouco, você pode enfrentar um vilão que ele tá com alguma habilidade que deixa ele mais forte, que deixa ele, né, um pouco mais, digamos assim, combatível, e aí você vai, né, explorando, e dentro de uma dinâmica que você pode estar sozinho, né, às vezes, né, sem uma companhia, você pode então jogar esse negócio. Então, caso alguém se interesse, busque aí nas internets, plataformas, né, de pessoas que vendem jogos usados. Eu, por sinal, comprei o meu usado, né, de alguma pessoa por aí, e aí fica aqui essa indicação. E eu, para fazer uma coisa que vai manter o programa, digamos, na sua dinâmica habitual, vou colocar aqui agora um fechamento genérico, um fechamento aí tradicional de algum episódio, para você, amigo ouvinte, não ficar com tanta saudade assim de Evandro Xoxin. Você vai ter aqui agora só o nosso fechamento tradicional, e então agora a gente pode ir pros recadinhos. Então, bora lá. Se você quiser mandar um feedback pra gente, você pode mandar no nosso e-mail, que é o e-mail da semana@gmail.com. Repetindo, e-mail da semana@gmail.com. Caso queira mandar aquela mensagem um pouquinho mais pessoal, você tem a opção de mandar os nossos Instagrams. Você tem o meu, que é @minxoxin, é o meu mesmo. Ou você tem o dele, que é @sbole. Se você não sabe pra qual dos dois mandar, você pode colocar na roleta russa dos podcasters e mandar nosso perfil oficial não verificado, que é o @mais-uma-semana. Ou ainda, se você estiver ouvindo aí pelo Spotify, você tem uma aba, uma opção de comentar diretamente no Spotify, no episódio que você está escutando. Então você pode deixar um recado ali que a gente recebe a notificação e dá um jeito de ler aqui no nosso programinha. Isso aí, a gente também sempre pede para as pessoas seguirem nosso perfil no Instagram, porque assim a gente tem acesso aos analytics, né, aos insights que o tio Mark Zuckerberg conta pra gente de quem são as pessoas por trás dos números, se são mais homens, se são mais mulheres, a faixa etária, a região do país ou do mundo que a pessoa tá ouvindo a gente. Isso é legal. A gente acaba conhecendo um pouco mais nossa audiência, que conhece um pouco mais da gente a cada semana. E também pedimos, amigo ouvinte, se estiver gostando tanto assim do nosso programa, cogita daquela famosa piramidada. Espalhe a palavra do Mais Uma Semana. Escolhe o episódio que você gostou, pode ser esse episódio aqui, pode ser outro episódio, pode ser um combinado de episódios. Você pega e manda para alguma outra pessoa. Alguém que não conhece podcasts em geral, ou alguém que não conhece a proposta do nosso podcast em específico. Talvez a pessoa acabe gostando do que a gente fale por aqui, e talvez ainda mais, ela goste tanto que ela manda uma mensagem pra cá. E uma vez que ela manda uma mensagem pra cá, ela acaba pontuando no ranking 2026, mais uma semana de feedbacks que não tem atualização hoje, porque não teve feedback. Tudo que a gente tem no episódio de hoje ainda é só o nosso grande e maravilhoso tchau, tchau, é isso? É isso aí, tchau, tchau! Então, falou, tchau, tchau! Adeus!